Olá, nono ano! Estamos aí findando o ano, a nossa revisão parte 2. Vamos relembrar hoje alguns conteúdos. Momento de revisar o fim da Guerra Fria, a descolonização da África e da Ásia e a ditadura, né? As ditaduras tanto no Brasil quanto na América Latina e o processo de globalização. Então, vamos começar com uma frase, né, dessa figura icônica, importante na história não só da Índia como do mundo, onde ele dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Mahatma Gandhi, né? O maior líder pacifista da história. Sim, pacifista, porque a Índia ela era colonizada pelos ingleses. Apesar da cultura hindu ter sido resistente, os ingleses eles cobravam impostos abusivos. E Mahatma Gandhi, que tinha estudos, que estudou fora, né, que morou em países e conheceu países diferentes, como a própria Inglaterra e a África do Sul, e voltou para o seu país, de maneira que em passeatas pacifistas eles propagavam a ideia, né, da liberdade, da independência para os indianos em relação aos ingleses, né? Então Mahatma Gandhi, ele foi esse grande líder que, sem pegar em armas, ou seja, apenas com o diálogo e com os protestos pacíficos, ele contestou a exploração inglesa na Índia, né? Inclusive impostos, ele disse, né? Se todos se unirem e não pagar aquele imposto que está abusivo, eles vão ter que voltar atrás. Então foram várias as medidas, né? Hoje tem filmes aí sobre Mahatma Gandhi, que vocês podem mergulhar na história dele, podem ler as frases maravilhosas e os ensinamentos que eles deixaram. Então, falando em descolonização da Ásia, eu trouxe o exemplo, né, da independência da Índia em relação aos ingleses. Precisamos lembrar, nós temos que lembrar que todo esse momento de descolonização era a busca da independência naquele pós-imperialismo, naquele neoliberalismo que o mundo estava vivendo, e que ocorria ainda a exploração dos países, principalmente europeus, em relação aos continentes da África, da Ásia e da Oceania. E na África do Sul nós temos um grande líder que foi Nelson Mandela, né? Que contestou o maior regime de segregação racial, que foi o apartheid. Então tem uma frase que eu gosto muito aqui de Nelson Mandela para vocês refletirem: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar, né? Nelson Mandela. Ou seja, ele contestou, ele foi preso, passou quase 30 anos na cadeia, foi o primeiro, conseguiu pôr fim ao apartheid, foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Então, todas essas questões fez com que a África do Sul conseguisse a sua liberdade por meio desse advogado que lutou, que não deixou de resistir, nem quando esteve preso para se calar. Tá certo? Então, o apartheid, ele foi um regime de separação entre negros e brancos. Existiam bairros para negros na África do Sul e bairros para brancos, que eram chamados bantustões. Tinha o toque de recolher, tinha a hora de voltar para casa, o negro. Então, é algo que é preconceituoso, que a gente não pode ver mais sendo construídos nos dias de hoje, esses muros que ainda continuam sendo construídos. E sobre as ditaduras na América Latina que foram apoiadas pelos Estados Unidos no modelo capitalista da Guerra Fria. As ditaduras na América Latina, eu gostaria de lembrar a vocês, primeiro na Argentina, vamos lembrar
o movimento das mães, né? Das mães da Praça de Maio, onde não conseguiram enterrar os seus filhos vítimas da ditadura militar, da opressão, da censura, da perseguição política, que muitos ficaram, né, sumidos até os dias de hoje. E existe esse protesto das mães da Praça de Maio na Argentina, onde que durante a própria Copa do Mundo eles aproveitaram para perseguir pessoas enquanto o povo estava assistindo os jogos e não estavam atentos ao que estava acontecendo na Argentina. Eles propagaram a violência dentro do país, esses ditadores militares, tá? Ou seja, o governo, o próprio governo. E não foi diferente, né? No Chile nós tivemos a figura de Augusto Pinochet, o mais perverso de todos os ditadores da América Latina. No Chile foi Augusto Pinochet, que perseguiu, que matou, que censurou. As ditaduras na América Latina, elas agiram da mesma maneira, com o apoio militar, o governo, né, de militares, o apoio do capital estrangeiro dos Estados Unidos, e agiram de maneira com censura, perseguição e atos, né, ditatoriais e autoritários. Sobre o fim da Guerra Fria, nós temos o símbolo, né, que foi a Alemanha. Ela era separada em oriental, socialista, ocidental, capitalista. Se acabou a Guerra Fria, tem que se derrubar o muro. Então, o símbolo do fim da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim em 1989, né, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, tá certo? Então, aqui é o símbolo em Berlim, né, do muro sendo derrubado no fim da Guerra Fria, a guerra não declarada. E o mundo, a partir do fim da Guerra Fria, viveu o que, pessoal? E nós estamos vivendo até hoje um processo de globalização. Globalização da economia, globalização dos meios de comunicação. O mundo está interligado. E não é só a economia, mas porque a economia é o social também. Então, o nosso modelo econômico é o capitalista. Foi o que prevaleceu. Mas a gente sabe que, apesar da globalização e do aumento das tecnologias, ainda existem muitas desigualdades sociais. Ainda existe, inclusive, a própria desigualdade que nós sentimos agora na pandemia, que é a exclusão digital, a exclusão tecnológica, que nem todos têm acesso a essas tecnologias, a um celular de qualidade, a um notebook de qualidade, acesso à internet. Por quê? Porque nós vivemos a globalização, a riqueza, né, chega para alguns, mas não chega para todos. Então o mundo ainda vive a desigualdade no meio dessa globalização, que é a internacionalização do comércio, é um mundo conectado. Isso é a globalização, tá certo? Então espero ter colaborado com vocês, relembrando os principais conteúdos. Vocês podem retomar a plataforma e assistir detalhadamente cada um desses conteúdos nos vídeos da 4ª unidade. Desejo uma ótima prova, um Feliz Natal e a aprovação de vocês neste ano. Um abraço a todos.